O slam trapaceia sutilmente e eu posso provar. Fala, esquadrão, Diego Veiga na área e vamos de análise técnica do Islam Makhachev. Islam é um atleta canhoto e como 90% dos canhotos, Islam é um contragolpeador. O Islam deixou de ser um atleta unilateral já faz tempo. O Islam consegue encerrar lutas tanto no striker quanto no grappling. No striker, o Islam consegue criar padrões para que seus adversários se acostumem com eles e ele possa nocauteá-los mudando esse padrão. Como aconteceu com o Volkan, né? Onde ele chutou o corpo do Volkan, mandou os tips que são chutes frontais no corpo do Volkan e depois mudou o padrão chutando a cabeça do Volkan. E o striker dele ainda tem uma janela de evolução grande. No começo da luta, o Islam já procura isso, já procura contragolpear seus adversários através de fintas, através de controle do octógono. O Islam espeta seus adversários com jabs, chutes, para que seus adversários arremessem golpes e ele possa contragolpeá-lo por cima desses golpes, com um direto, um overhand ou um jab de encontro. Depois desse primeiro contato, há uma resposta do adversário e o Islam inicia mais outros contragolpes. Se o Islam for pressionado por golpes, que é uma coisa que ele não gosta, o Islam entra em clinch freando seu adversário. E nesse clinch o Islam faz uma sutil trapaça. O Islam tem 3 modelos de clinch. O padrão clássico do Muay Thai, o outro pelo Wizard ou pelo underhook com a mão esgrimada por dentro. Se o Islam estiver no clinch, ele vai buscar joelhos, o adversário vai querer grampear sua cintura, então ele pega o Wizard e a mão dele desce lá para o punho do adversário. Se o adversário já estiver dentro desse padrão do Wizard mão no punho ou underhook mão no punho, é onde a mágica acontece. Dentro do underhook, o Islam com a mão no punho, ele encaixa os 2 dedos ou os 4 dedos dentro da luva do adversário. Bota uma joelhada, quando o adversário vai responder esse joelho, ele acaba rotacionando seu adversário e bota um calçozinho lá no pé e rotaciona seu adversário, conseguindo assim a queda. Dentro do Wizard, o Islam faz o mesmo sistema, né? Dos 2 dedos por dentro da luva, os 4 dedos lá, ele vem no punho, encaixa esses 4 dedos e aí ele faz uma queda de quadril projetando seu adversário. Essa mão por dentro da luva, ela cria um gancho muito forte, né? O seu adversário ele não consegue puxar a mão e esse gancho aqui ajuda muito na rotação do corpo e a quedar seu adversário. Quando o Islam queda, independente da posição, se ele queda de single, de double leg ou dentro do sistema de clinch, o Islam já tem um padrão definido do que ele vai fazer. Logo depois da queda, o Islam grampeia automaticamente a perna do seu adversário, impedindo que ele coloque os 2 pés no chão, impulsione o quadril, saia o quadril de lado para poder levantar. Dominando a perna, o Islam passa a dominar o quadril. Após esse domínio, a ação de quem está sendo quedado é tirar as costas do chão, fazendo o quê? Apoiando o cotovelo no chão para poder tirar o tronco do chão, para poder criar ângulo, empurrar a cabeça com a mão. Se não tiver ângulo na cabeça da mão, ele vai tentar empurrar com o próprio cotovelo, mas ele precisa tirar esse tronco do chão para depois tentar tirar o quadril, empurrar e levantar. Quando isso acontece, que ele apoia o cotovelo no chão, Islam já está ali dominando o quadril dele. Então Islam automaticamente por trás passa a mão e faz aquele gancho com a mão ali, puxando o cotovelo do adversário, fazendo com que ele caia de ombro no chão ou o rosto no chão. Islam também com a mão de cima pode ir lá junto e puxar a mão. Então fica uma pegada por trás do adversário e outra pegada para frente, aumentando ainda mais a pressão. Aí o Islam progride o quadril que estava lá prendendo as pernas do adversário. Essa progressão vai gerar 2 posições para o Islam, ou a pegada de costas ou a montada. Essas 2 são válidas. E melhor ainda se o adversário der as costas para ele, que é exatamente o que ele quer para dominar. Se você der a montada, o Islam vai encher de cotovelo, vai encher de porrada. Se você der as costas, ele vai te bater do mesmo jeito. Outro detalhe é pegar as costas do adversário, é o mata-leão. O Islam usa esse mata-leão para machucar seu adversário. Como assim? Ele pega no crossface, quando ele passa a mão ou o antebraço pela frente do rosto do seu adversário. Então o Islam ataca o mata-leão no rosto do seu adversário. Quando ele pega as costas, ele passa o mata-leão, faz a pressão no rosto do seu adversário e isso acaba machucando bastante. O Islam não mantém a isometria 100% ali. O Islam faz a pressão, quando o adversário tenta afogar, ele solta e começa a bater mais ainda. O adversário tenta criar um ângulo para subir, o Islam ataca novamente o pescoço para que ele tente defender o pescoço e o Islam colocar mais pressão. Então o adversário novamente tem que tirar o tronco no chão, apoiar o cotovelo e quando ele faz isso, o Islam repete o sistema com a mão de trás, faz a catada, puxa, afoga o adversário de novo,
bate, o adversário vai dar as costas, vai dar a montada, ele vai fazer os mesmos ataques e vai afogando o adversário. Até o adversário cansar e ele realmente finalizá-lo. Ou ele nocautear o seu adversário. O slam tem um grande poder de encerrar lutas, né? Tanto no striker quanto no grappling. Se isso não acontecer, o slam leva a luta por pontos sem problema nenhum. Ele está sempre na vantagem na luta. Um detalhe interessante do slam, que também é do Khabib, é o terceiro round. Geralmente o slam e o Khabib não fazem tanta questão de ganhar o terceiro round. O terceiro round geralmente é o round mais fraco deles. Acredito que seja um round que eles usem mais para descansar e recuperar fôlego para o quarto e para o quinto round. E é um round onde eles valorizam ainda mais as posições de domínio, né? Se ele consegue uma queda no terceiro round, é o round onde ele vai mais amarrar. O grappling do slam é muito agressivo, então ele não perde oportunidades de finalizações. Alguns atletas, para sair de situações de pressão por baixo, eles acabam dando um pescoço para poder subir. Isso é uma situação técnica avançada, tá? Então tem atletas que fazem realmente isso. Então quando eles estão em situações muito ruins, eles dão um pescoço para que o grappling crie o olho e vá tentar pegar uma guilhotina, vá tentar pegar um triângulo de mão para que ele jogue a mão, defenda e consiga levantar. Isso é um erro que não pode ser cometido com o slam. E essa entrega de pescoço acontece geralmente quando o adversário está na meia guarda por baixo ali, é uma posição muito desconfortável, então ele tenta ganhar a esgrima ou tenta ganhar a mão lá por trás, na perna do adversário para poder sair o quadril, então ele enfia a cabeça ali para que o adversário crie a ganância para poder pegar um triângulo de mão ou a guilhotina, ele possa criar um ângulo e possa subir. Se isso acontece com o slam, é checkmate, cara. Ele pega. O triângulo de mão do slam é muito forte. E se tu gosta de análises de luta, segue o canal, ativa o sininho e compartilha. E outra coisa, toma!